Aleluia, aleluia e aleluia. Graça e paz, queridos irmãos que estão conosco nesta jornada de 21 dias para uma expansão. Nós sabemos que o Senhor já planejou maneira de nos abençoar e cremos que estamos vivendo estes dias de expansão. Por isso, convido você, sua família, sua célula, quem sabe a sua igreja, a vir conosco em mais esse dia de jejum e oração. Hoje, 14º dia do jejum. Rompemos 2 semanas. Falta apenas uma semana. Mas você pode pensar, pastor, eu nem ainda comecei o jejum. Vamos conosco então, nessa última semana. Deus é poderoso para te favorecer nessa última semana e você depois programe-se para fazer mais 2. Pastor, mas eu ainda nem li o livro. Bom, você pode adquirir agora mesmo nas plataformas da Amazon ou Hotmart e começar a sua leitura. Uma leitura simples, uma leitura de expansão em um modelo digital, onde você pode recortar, encaminhar para outras pessoas, se você foi abençoado com algum trecho daquilo que o Senhor nos deu para escrever. Convido você, pastor, mas eu também gostaria de adquirir o livro físico. Como nós estamos na expansão, a partir da semana que vem, no último dia do jejum, nós vamos lançar o livro físico. Aí você pode procurar a Livraria Videira ou então a Editora Presença. No Instagram, mandar uma mensagem e o livro vai chegar na sua casa. Amados irmãos, vamos ter uma palavra de oração e vamos para mais um dia do nosso jejum. Haja uma expansão. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito do jejum. Muitas perguntas, muitas dúvidas surgem na cabeça dos irmãos a respeito do jejum. Eu gostaria, pela graça de Deus, de ajudar você a expandir o seu entendimento sobre o jejum. Amém? Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós invocamos o teu nome agora e declaramos: haja revelação sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos nesta jornada, em mais um dia de jejum, em nome de Jesus. Amém? Bem, eu quero que você pegue o seu material. Se você já tem o seu livro, você pode pegar agora mesmo na página de número, deixa eu me ver aqui, 130, página de número 130. Você pega o seu livro e nós vamos ler Mateus, capítulo 6 e versículo 22. O título é Perguntas sobre o jejum. E nós vamos fazer aqui algumas perguntas que pode ser, na verdade, uma resposta ao seu questionamento. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e versículo 22, diz assim a poderosa palavra de Deus: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Moral da história: se você vê o jejum com olhos maus, com um tempo terrível, angústia medonha, é assim que será. Mas eu penso e quero, pela Bíblia, mostrar a você que esse é um tempo necessário na vida do cristão, especialmente na nova aliança. Pergunta número 1. Pastor, todos podem jejuar? Estou lendo aqui no livro. Não, nem todos podem jejuar. Tudo é uma questão de perspectiva. Quem vê o jejum com base de troca não deveria jejuar. Por quê? Porque Deus não aceita barganha. Ele não está no negócio de barganhar com você. Ele está no negócio de te abençoar. Então, todos podem jejuar? Não. Alguém que quer fazer barganha com Deus não deveria jejuar. Ele deveria fazer outra coisa, mas não jejuar. Você não está no jejum para fazer uma troca do tipo: Deus, eu faço uma greve de fome de 21 dias, o Senhor me dá isto, aquilo outro. Não, essa não é a vontade de Deus. Mas eu queria convidar você a ter uma perspectiva de Romanos 8:32. Olha o que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Bem, se o Senhor Deus nos deu o máximo, ele negaria o mínimo? Eu gosto da lógica bíblica. A lógica paulina é essa: se ele deu a você o maior,
vai te negar o menor? Claro que não. O Senhor é bom. Segunda pergunta que eu gostaria de trazer você é: por que eu, um crente da nova aliança, deveria jejuar? Pastor, não seria isso para as pessoas da velha aliança? Vou ler outro texto com você, em Mateus capítulo 6, e versículo de número 2. Quando deres esmola, versículo 5. Quando orardes, e versículo 16. Quando jejuardes. Bem, aqui nós temos três coisas que Jesus mesmo falou que todo crente do Novo Testamento deveria fazer. Deveria ofertar, orar e jejuar. Bem, se Jesus falou que eu deveria fazer algo, eu fico com Cristo. Ah, mas o pregador tal, o apóstolo fulano, o bispo ciclano, respeito todos eles, mas eu fico com as palavras do Senhor Jesus. Porque ele é Deus. Eu não sou, o apóstolo fulano não é, você não é, Jesus é Deus. Então, ofertar, orar e jejuar são três dobras de uma corda espiritual que foi dada por Cristo para fortalecer o crente, fortalecer a mim e você. Então, eu deveria jejuar sim. Por que eu deveria jejuar? Bem, porque Jesus jejuou. Aonde, pastor? Mateus capítulo 4 e versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus jejuou. Mas quem mais jejuou no Novo Testamento? Os apóstolos. Veja o que o apóstolo Paulo afirma na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Então, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios 11, 27, disse que muitas vezes ele jejuou. Então, se Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram, eu acredito que você e eu deveríamos também jejuar. Aqui, na Videira em Belo Horizonte, já são 15 anos, 2 vezes por ano, jejuando e intercedendo em favor da igreja, em favor dos irmãos e em favor da salvação das almas. Eu penso que essa é a vontade de Deus. Bom, mas uma terceira pergunta honesta a respeito do jejum. Será que o jejum é apropriado para todo crente? Ou seja, será que todo crente deveria jejuar? Bem, vamos fazer aqui algumas perguntas para que você medite mais. Primeiro, se você acha que o jejum serve para torná-lo mais justo e aceitável diante de Deus, você não deveria jejuar. Porque o jejum não tem o objetivo de tornar você aceitável diante de Deus. Deus não vai amar você mais caso você jejue. Mas, igualmente, ele não vai deixar de amar você caso você não jejue. Então, o amor de Deus a seu respeito não depende do jejum. Mas é óbvio que se você orar e jejuar, o seu amor e o meu amor acerca do Senhor, da palavra, da comunhão, do Espírito, da igreja, esse sim vai mudar. Por quê? Porque o jejum nos torna mais sensíveis à presença do Senhor. Sensíveis às disciplinas espirituais como esta que nós estamos praticando, a leitura da palavra, o devocional. Apetite espiritual é liberado sobre a sua vida enquanto você jejua. Uma outra pergunta que eu quero deixar aqui para você, nesse 14º dia do nosso jejum. Se você jejua para se tornar mais semelhante a Cristo, pare agora mesmo. Não jejue. Por quê? Porque nós já fomos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Quer ver isso na Bíblia? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, eu não jejuo para me tornar semelhante a Cristo.
Eu jejuo porque eu já sou semelhante a Cristo. E porque sou semelhante a Cristo, eu tive um novo nascimento. Isso me tornou semelhante a Cristo. Meu espírito foi regenerado. E agora eu tenho fome pelas coisas de Deus. Agora eu tenho sede pelas coisas de Deus. A carne continua militando contra o espírito. Todavia, contemplando Cristo, contemplando a sua palavra, eu sou transformado de glória em glória. Mas semelhante, eu não posso. Eu escrevi aqui, você não precisa se transformar naquilo que você já é. Você não precisa se tornar aquilo que você já é. Você já foi aceito em Cristo Jesus, e a Bíblia diz que você foi amalgamado com Ele. Quer ver isso? É a terceira pergunta. Se você crê que o jejum fará com que você esteja mais perto de Deus, pare de jejuar. Por quê? Porque você já é um com o Senhor. Você não pode estar mais perto de Cristo do que está agora. Por quê, pastor? Porque Ele está dentro de você. Ele vive em nós. Há uma plenitude de Cristo em nós. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. É o que diz o apóstolo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 17. Então, não é a comida ou o jejum que vai fazer você se aproximar de Deus. Novamente eu insisto, vai tornar você mais sensível, vai tornar você com maior discernimento espiritual. Seus dons serão aflorados, novos dons do Espírito serão liberados. Você terá mais discernimento espiritual, mais revelação na sua palavra, mas na sua relação com Deus, no que diz respeito ao amor, ao perdão, à justificação, à aproximação. Meu querido irmão, se você pensava assim, eu não vim aqui para decepcionar você, eu vim aqui para te abençoar. Para que o jejum não seja mais uma cadeia horrorosa de dias terríveis, onde você está aprisionado à falta de alimento. Não, o seu estômago não é o seu Deus. O seu Deus é Cristo. Ele habita no seu espírito. Mais uma pergunta para você meditar. Bem, pastor, se você jejua para que Deus sorria para você, ou passe a apreciá-lo ainda mais, pare agora. Nós somos e fomos aceitos em Cristo Jesus. Então, se eu já fui aceito em Cristo Jesus, não há absolutamente nenhuma necessidade de você ser mais aceito do que já foi. Você já foi aceito, o perdão de Cristo já foi liberado. Claro, se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, eu julgo que eu estou falando aqui para irmãos que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador, baseado em Romanos 10, 9. Se todavia você ainda não fez essa oração, eu o convido agora. Romanos 10, 9 diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E uma vez que você foi salvo, você está salvo para sempre. Aleluia, aleluia e aleluia. Bem, quinta pergunta. Se você crê que o jejum pode forçar Deus a responder às suas orações, você não pode e nem deveria jejuar. Porque você vai entrar num sistema de troca horroroso que vai colocar você debaixo do jugo da lei. É aquele sistema de troca que algumas igrejas praticam, de merecer a bênção, de comprar a bênção, de se esforçar para obtê-la. Isso vai tornar você um crente frustrado, porque você vai, abre aspas, pagar o preço e não vai obter o produto. Qual é o produto? A bênção. Qual é o preço? Jejum, oração, dinheiro, subir monte, descer monte, andar a pé, descalço, tudo isso. Eu não tenho nenhum problema em orar no monte, mas não me diga que orar no monte torna você mais espiritual do que quem ora no quarto. Pode ser uma preferência pessoal. Eu, particularmente, prefiro orar junto com outras pessoas. Orar no monte é maravilhoso, mas não diga que isso aproxima você de Deus, porque nem o jejum pode fazê-lo. Bem, e aí eu quero concluir com você lá em Mateus capítulo 7 e versículo 21. O que diz Mateus capítulo 7, versículo 21?
é um texto incrível da palavra de Deus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Portanto, qual objetivo eu deveria jejuar? Para fazer a vontade do Pai. Como eu não sei se há algumas coisas são a vontade do Pai, eu me coloco em oração e em jejum. E aí eu tenho discernimento espiritual. Com esse discernimento espiritual, eu quero fazer a vontade do Pai. Está compreendendo? Eu louvo a Deus porque cada dia um pouco, nesses 21 dias, revelação tem sido acrescentada ao seu coração. Eu louvo a Deus porque cada dia um pouco, o Senhor tem nos acrescentado mais e mais. E aqui a Bíblia diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome expelimos demônios? E em teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, e versículo 21. Bem, estes aqui eram crentes. Por que eram crentes? Porque chamavam Jesus de Senhor. Eles fizeram milagres, profecias, mas não é incrível que no final o Senhor disse a eles: não vos conosco, não vos conheço intimamente, apartai-vos de mim. Que Deus nos livre desta tragédia. É uma tragédia. Uma tragédia que, infelizmente, muitos estão vivendo. A tragédia de pensar que está servindo a Deus, quando, na verdade, não está. Eu recomendo que você faça a leitura do livro do pastor Aloísio, chamado Centro do Coração de Deus. Você pode adquirir na editora AMS. É um livro maravilhoso, que vai ensinar você que o objetivo da vida cristã não são as bênçãos, não são aquilo que Deus pode dar, nem tampouco o serviço que você pode fazer ao Senhor, mas o objetivo da vida cristã é Cristo. E Cristo é a vontade de Deus. Se você quiser ter certeza 100% de algo, aponte sempre para Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Cristo é, foi e será a vontade de Deus. Ele é o escolhido, e ele foi, é e será. Portanto, eu quero, junto com você, participar mais uma vez da ceia do Senhor. Temos feito isso diariamente nos últimos 14 dias. E ao comer do pão e ao beber do cálice, cremos que somos renovados, revigorados, abençoados, fortalecidos. Pastor, mas eu estou aqui sozinho, eu posso realmente ceiar? Se você já foi batizado em uma igreja evangélica, sim, você pode ceiar. Se você ainda não foi batizado, por favor, procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Provavelmente tem uma videira na cidade onde você está ouvindo, ou onde você está participando não tem uma videira, pode entrar em contato conosco. Entre em contato pelas minhas redes sociais, PRAZEMAR no Instagram, ou então pelo canal do YouTube. Nós vamos providenciar para que uma videira chegue até você. Haja uma expansão. Nós aqui, em Minas Gerais, temos o alvo de plantar uma videira em cada um dos 853 municípios. Nós já temos chegado ao dízimo disso. Somos mais de 85 igrejas nesse estado. Deus é bom. Ele quer fazer muito mais. Por isso, vamos orar. Tomando do cálice e bebendo do pão, tomando do cálice e comendo do pão, para que, mais uma vez, expansão de Deus venha sobre a nossa vida. Se você tem dúvidas a respeito do jejum, pergunte ao seu pastor. Com certeza, ele irá abençoá-lo. Eu creio que hoje eu fui usado por Deus para esclarecer você. Não jejue com base na troca. Jejue sempre com base em Cristo. Pai, graças eu te dou por esses elementos e declaro, Senhor, que eu e os meus irmãos oramos e jejuamos
para discernir a vontade de Deus, para nos tornarmos mais sensíveis à tua presença, para ouvir melhor o Senhor. E eu oro neste momento pelos alvos pessoais dos nossos irmãos e proclamo, Senhor, um por um deles, passe debaixo do crivo da vontade do Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso jejum, em nome de Jesus. Amém? Coma agora do pão e beba do cálice. Você e a sua célula. Vou deixar vocês à vontade para que você faça isso agora. Coloque um louvor, coloque um cântico e veja o jejum como uma grande bênção de Deus para abrir os nossos olhos espirituais, para tocar o nosso espírito e nos tornar mais sensíveis. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Veja claramente o jejum com olhos da parte de Deus. Fique na paz, Deus te abençoe, vamos firme para a reta final desse jejum, em nome de Jesus.